Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana daquele jeito, Coringão. Tem muita novidade aí sobre a nossa equipe. O TJSP avaliou aí a negociação entre o Corinthians e o Guarani e disse que não há fraude no negócio. Também as polêmicas ainda envolvendo a eleição do Corinthians. Tem o filho do Andrés, o Chicão, ex-zagueiro aí do nosso Corinthians, também falou. E por último, uma novidade aí sobre o mercado da bola: o meio-campista Honda pode estar de saída do Botafogo. Então, roda a vinheta, editor! Salve o Corinthians! Como eu falei aí no começo, houve um processo aí, uma denúncia em cima do Guarani sobre a venda do Matheus Davó ao Corinthians. Na época, o Corinthians pagou R$700 mil por 40% dos direitos do jogador. O problema é que esse dinheiro passou por uma empresa, que é a Sócio Campeão, e chegou até o Guarani. Por isso, fizeram uma denúncia, ainda não se sabe quem foi, fizeram a denúncia de que esse negócio teria sido uma fraude, que estavam lavando dinheiro nessa empresa e tudo mais. A justiça investigou tudo, pegou o contrato, o negócio que foi feito entre o Corinthians e o jogador, como que era o contrato do jogador com o Guarani, como que esse dinheiro foi pago, e aí viram, o dinheiro foi para a empresa e foi para o Guarani. Só que tá tudo dentro do contrato, tá certinho, não houve irregularidade. Então, até o próprio Guarani soltou uma nota oficial falando que, diante da decisão e das sérias e graves acusações que foram impostas à gestão do Guarani Futebol Clube e da empresa Sócio Campeão, o Conselho de Administração do Guarani, mais uma vez, renova aqui seu compromisso de seriedade no trato de todo o patrimônio pertencente ao Guarani. Então, deixando claro aí que não houve fraude alguma na negociação do Matheus Davó entre o Corinthians e o Guarani. Mesmo aí, sendo uma notícia que fala mais do Guarani em si do que do próprio Corinthians, é bom a gente explicar para não ficar notícia mal contada aí. Os torcedores rivais adoram falar: ó o Corinthians lá fazendo maracutaia com o jogador do Guarani e enrolando o clube do interior. Não tem nada disso. O Corinthians contratou o Matheus Davó direitinho e, por incrível que pareça, pagou, e aí o Corinthians não deve nada ao Guarani, pelo que tudo indica. Mas e aí, rapaziada, vocês acham que foi algum clube rival que pode ter denunciado aí o Corinthians e o próprio Guarani nessa negociação? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Agora, falando sobre as eleições ainda do Corinthians, já avisei aqui, o Duílio vai ser o novo presidente do Corinthians a partir do dia 4 de janeiro. Só que quem perdeu e até quem ganhou fez publicação nas redes sociais e gerou muita polêmica. O primeiro deles foi o Lucas Sanches, aí filho do atual presidente do Corinthians, o Andrés, elogiando a campanha do Duílio, falando que vai ser uma sucessão da gestão do pai dele. Colocou assim: em 2007 não tinha time, estádio, dinheiro, CT, títulos e muito menos esses candidatos a presidente. E teve a frase: quem riu, riu. A partir de hoje, ninguém mais ri do Corinthians. O Lucas ainda completou falando o seguinte: conquistamos tudo aquilo que todo corintiano era zoado. Temos CT, temos o time mais vitorioso do século, e os que colocamos juntos viraram oposição, mas deu a lógica. Aí já o Lucas alfinetando o Mário Gobi, que querendo ou não foi uma sucessão do Andrés e acabou virando oposição. E por final o Lucas falou: podem falar, criticar o que quiserem, mas entregamos tudo aquilo que sonhavam e quando reclamavam, voltamos e resolvemos. Vai Corinthians, o choro é livre. Eu tenho que concordar com tudo que o Lucas disse, certo? A gestão do Andrés, quando ele pegou o Corinthians em 2007, o time já em decadência, acabou rebaixado. Ele teve uma visão que na época não sei se qualquer pessoa no meio do futebol teria. Ele foi um cara muito inteligente, visionário, certo? Reformulou a equipe do Corinthians,
trouxe de volta a primeira divisão, conquistamos Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Mundial, Recopa, tudo, certo? Um dos times mais vencedores aí do século, com certeza trouxe o CT, montou um elenco forte, trouxe o Ronaldo, questão de marketing, tudo que envolve o próprio estádio. Foi o Andrés que estava no trâmite, concordo. Mas se a gente olhar a última gestão do Andrés, foi péssima. Péssima. Sou muito grato ao Andrés de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Certo? Que foi a gestão dele, a primeira. Assim como o Mário Gobi chegou, pegou o time pronto e foi mal. Certo? Ele ganhou Libertadores e Mundial, no outro ano a Recopa e o Paulistão, e depois acabou com o time do Corinthians. Demitiu o Tite e trouxe o Mano. Aí depois, quando o Roberto de Andrade voltou e contratou o Tite foi campeão brasileiro com o pé nas costas. Certo? Então a gente tem que colocar o que foi positivo e o que foi negativo. A dívida do Corinthians na última gestão do Andrés dobrou. Simplesmente dobrou. E aí, a gente tem que agradecer. Ah, parabéns, Andrés. Não! A gente agradece pelo que ele fez de bom. O que ele fez de ruim a gente tem que criticar. E o Duílio estava nessa atual gestão, que dobrou a dívida, e agora é o atual presidente. Eu, como torcedor, tenho o total direito de reclamar, certo? E vocês, torcedores, gostaram ou não aí do Duílio como novo presidente do Corinthians? Comente aí a opinião de vocês e também sobre esse Lucas Sanches aí, filho do Andrés, querendo dar uma debochada nos demais candidatos e até mesmo o torcedor corintiano que está criticando aí a eleição do Duílio. E ainda falando sobre esse assunto polêmico, o Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, campeão de tudo aqui. Tudo. Assim que saiu o resultado, Duílio, novo presidente, o Chicão fez a seguinte postagem, torcedor. O símbolo aí de luto e o emblema do Corinthians. Não falou mais nada, fez uma publicação pessoal da família e tal. No final ele colocou uma enquete. Gostaram do Duílio como novo presidente? Sim ou não? E aí o não venceu quase 90%. Certo? O Chicão não falou nada, só deixou essa postagem. Um símbolo de luto e o emblema do Corinthians. E aí a gente lembra que ele já teve grandes debates aí com o Andrés, falou que se o Corinthians pedisse algo pelo clube ele faria, mas pelo Andrés ele não faz nada. Criticou bastante a postura do Andrés em vários momentos, então parece que ele tem essa rixa aí com o Andrés, e aí o Duílio, por ser sucessor, deve ter também uma rixa. Mas eu quero saber a opinião do torcedor aí, se concordam com essa atitude aí do Chicão de fazer essa postagem como se o clube do Corinthians estivesse em luto pela eleição do Duílio, colocando aí como se o Duílio fosse acabar com a equipe do Corinthians. No mínimo, polêmica essa declaração do Chicão, né, torcedor? Comente aí a opinião de vocês. E agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve aí embaixo, deixa o like para fortalecer. E se quiser trocar uma resenha no Instagram, só dar um salve lá, @JohnDoTimão, como fez o Daniel aí, me mandou mensagem. E um salve, Daniel, aquele abraço do John. A novidade aí é sobre o meio-campista Honda. Ele fez uma postagem no Twitter falando o seguinte: vou pensar sobre o meu futuro e se não me convencerem nos próximos dias, vou considerar sair do Botafogo. Então, como a gente sabe, a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é lamentável para os torcedores do Botafogo. Para mim, não me importa, certo? Tá indo muito mal, trocando de técnico a toda hora. Isso desagradou o Honda, que é um jogador que vem de uma cultura diferente na Europa, que eles dão mais tempo de trabalho para os técnicos, e aqui ele tá vendo a cada 2 meses entra um técnico. O Eduardo Barroca começou no Botafogo, aí rodou nos outros clubes, voltou ao Botafogo, mesmo não fazendo nenhum trabalho bom. Trouxeram um técnico aí que parece que é do Paraguai, o cara não comandou em nenhum jogo, já demitiram. Não sei o que acontece no Botafogo, dívidas e mais dívidas, e aí pode ser que o Honda saia do clube ainda esse ano. E aí eu quero saber a opinião do torcedor. Valeria a pena o Corinthians ficar sondando ali a situação do Honda para fazer uma possível proposta?
Já que se ele tiver sem clube, é só ele chegar e assinar um contrato com o Corinthians. Fecha o salário, acabou. Eu acho o Honda um ótimo jogador. Minha opinião, um ótimo jogador. Mas não sei se é a posição que a gente precisa agora. Um meio armador, a gente tá com o Luan, tá com o Casares. Pô, o Luan tá começando a deslanchar. O Casares chegando agora, joga um jogo bem. Outro ainda fica, lesionou agora. Só que, pô, vai ficar com 3 meses aí na equipe e não tem nenhum ponta. Então não sei se seria uma boa pra agora contratar o Honda. Mas que ele é um ótimo jogador, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Se for um salário baixinho, por mim, contrata o Honda. Mas aí, torcedor, qual que é a sua opinião sobre o jogador japonês? Seria uma boa pro Corinthians contratá-lo se ele estiver livre no mercado? Comente aí a opinião de vocês. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!